Então vamos lá. Boa noite a todas. Eu estou vendo aqui a Sônia, a Sandra, a Emanuele, a Thaisa, a Elisângela. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dos meus estudos e das minhas vivências, deste lugar que é a liderança, né? Um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, eu sou educadora, sou professora, minha trajetória ela começa, né, na docência das séries iniciais do ensino fundamental há muito tempo atrás. Eu fiz o curso de magistério, depois, já ainda jovem, eu assumo função de liderança com a supervisão escolar da educação infantil das séries iniciais, numa escola bastante tradicional aqui de Porto Alegre. Depois, começo a ampliar os meus estudos para a perspectiva mais da pesquisa, e aí eu me insiro, né, no âmbito da educação superior, também como professora e como gestora. E hoje eu estou trabalhando numa escola que é uma escola muito importante para Porto Alegre, para a cidade de Porto Alegre. É o Colégio Israelita Brasileiro, uma escola que nós sempre olhamos como um espaço de muito protagonismo e de como sendo uma referência, né, de modelo pedagógico e de qualidade e excelência. Então, hoje eu estou aqui nesse lugar como coordenadora administrativa e pedagógica, voltando às minhas raízes para a educação básica, né, e podendo, mais uma vez, exercer a liderança, trabalhando com uma equipe de professores, de colegas, de pessoas incríveis, muito qualificadas, né, e desenvolvendo e implementando, na verdade, um projeto de educação de vanguarda, né, um projeto que impacta na vida de muitos jovens, de muitas famílias, e só isso, né, dizendo um pouco isso, eu acho que eu expresso não só a satisfação de estar nessa escola hoje, mas, sobretudo, a responsabilidade que é, né, liderar um grupo de professores e com um propósito tão valioso que é a educação de jovens. Isso acho que fala um pouco, né, não só do lugar que eu ocupo hoje, mas de como eu vejo a liderança. Quando a gente assume qualquer função, qualquer espaço em que nos é atribuído uma responsabilidade e um objetivo, a gente já assume esse lugar, né? O lugar de quem vai fazer a gestão e de quem vai liderar pessoas, né, na direção desse propósito, no caminho desse propósito. E quando as meninas, né, me propuseram essa temática que é você na liderança da sua vida, eu passei a desenvolver um processo de reflexão sobre como que eu olho para mim mesma pensando, né, o que significa liderar a mim mesmo. E eu acho que foi uma excelente oportunidade de pesquisa, de reflexão e de crescimento, né? Sempre quando a gente aprende, a gente se propõe a esse processo de aprendizagem, a gente cresce, a gente avança enquanto pessoa, enquanto profissional e acaba repercutindo isso, né, em quem está junto conosco. Então, poder compartilhar isso com vocês, acho que antes de qualquer coisa, é uma satisfação e um desejo muito grande de que vocês aprendam também um pouco, né, a partir desse estudo que eu desenvolvi. Vocês estão me enxergando para mim? Flávia, você Não. fechou agora a sua câmera, tá? Nós estávamos te Ah, vendo. eu cliquei Pronto, sem querer voltou. aqui. Ah, tudo bem. Bom, então eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei também com bastante carinho. Agora eu preciso localizar esse material. Espera aí. Gurias, eu tinha feito bem direitinho antes, aonde é que eu olho aqui para compartilhar a tela? Embaixo, Share screen? isso, share, exatamente. Só que estava aberta a tela, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá.
Tá aberto aqui. Essas horas a gente sempre fica... Tem problema. Qualquer coisa eu tenho aqui, tá, Flávia? Tá, não, eu acho que... Vamos lá, eu vou abrir. Tá Como é que abrindo. tá? Tá abrindo. Ok. Yes! Abriu? Abriu, tá tudo ok. Abriu. Tá. Uhum. Só que eu não enxergo vocês agora. Ah, é? Puxa Hum. vida. É, mas eu acho que não... Peraí. Ah, você fechou. É, não, eu tô fechando mesmo. Hum, Tá. Agora, sim, vamos lá. Vocês estão enxergando ainda a minha não. primeira tela? Não? Não, Não. você fechou. Tá. Antes estava, Então, agora não. agora eu já sei o caminho. Tudo bem. Tá bom. Tá abrindo. Ok. Tá. Vocês estão Prontinho. enxergando o primeiro slide já? Colégio Israelita. A gente acredita na sua estrela. Pronto. Né? Pronto. Agora já estão vendo a apresentação. Aí, Ainda voltou para Colégio a primeira Israelita. tela. Agora sim, Pronto. você na liderança da sua vida. Então tá, vamos lá. Eu não estou enxergando vocês. Aí vocês, qualquer coisa, vocês podem Tá falar, bom. tá? Tá bem. Então vamos lá, gente. Eu acho que essa, mais uma vez, né, antes de qualquer coisa, é agradecer a oportunidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto Ela, e eu acho que esses espaços em que a gente pode compartilhar, né, as nossas experiências, mas, sobretudo, aquilo que a gente vive, né? São experiências profissionais, mas aquilo que nos constitui enquanto ser humano, eu acho que talvez seja a nossa maior riqueza. Então, antes de falar sobre as funções que eu exerço, as pesquisas que eu participo, os projetos, né? A minha trajetória acadêmica e profissional, é falar sobre o que essas experiências elas impactam na minha vida e o que me torna mais humana, né? Pessoa, mãe, mulher, né? Então acho que é nessa direção que a gente vai conversar hoje. E aí eu me fiz essa pergunta, né? Por que falar sobre liderar a sua própria vida? Por que será que é importante? E é um convite que eu faço a todas que parem para pensar sobre esse significado. Porque quando a gente pensa em liderar, automaticamente a gente pensa em liderar o outro, aquele que está conosco num desafio, num projeto, né? Numa atividade, enfim, com alguma responsabilidade em comum. Mas se a gente para pensar, qual o sentido de liderar a minha própria vida? Não parece uma coisa meio óbvia, né? Mas a tendência é exatamente o que eu trouxe aqui. A gente cuida de todo mundo, né? A gente cuida, a gente olha, a gente se preocupa em oferecer as melhores condições para todo mundo, né? Num primeiro momento, no nosso lugar na família, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto a gente se preocupa com os outros em oferecer as melhores condições para essas pessoas que estão sob nossa responsabilidade no âmbito familiar. E quando a gente está trabalhando, e nós temos pessoas também que estão sob nossa responsabilidade, a primeira coisa é pensar, né, nessas pessoas, porque, claro, no primeiro momento a gente tem uma intenção de que essas pessoas, né, nos acompanhem numa entrega, num desafio profissional. E aí, quando a gente para pensar, tá, mas e como é que eu faço para olhar para mim mesma enquanto profissional, para que eu perceba aquilo que eu preciso oferecer para mim mesma, ou encontrar condições para que eu mesma me perceba enquanto sujeito desse contexto e que que eu possa cuidar para que eu tenha também as melhores condições de exercer a atividade no qual eu estou inserida, como mãe, como filha, como esposa, né, como profissional. E aí tem uma série de coisas, né, que perpassam os nossos pensamentos e que talvez a gente tenha que olhar um pouco para isso,
e para que a gente possa limpar um pouco e que a gente possa cuidar da gente e aí, de fato, assumir essa condição de liderança de si mesmo. Então, pensar sob o ponto de vista dos pensamentos que nós temos, do medo de nós sermos julgadas. Eu acho que isso é uma coisa que perpassa, né, os pensamentos de todas nós. O medo da gente arriscar, o medo da gente se expor, o medo do que o outro vai pensar e do julgamento, né, que é feito sobre as nossas manifestações ou o jeito que a gente é. Sobre as preocupações que nós temos em relação à expectativa da nossa perfeição. E aí eu falo sobretudo no nosso ambiente de trabalho, de quando nós exercemos funções de liderança, né? Então as pessoas elas projetam na gente a expectativa de que nós sejamos perfeitos, de que a gente não erre, de que a gente tenha as respostas para todas as situações, né? Existe também uma pressão muito grande pela perfeição, né? Em contrapartida, parece que a gente não pode errar. Então, a gente precisa ser sempre a pessoa mais qualificada, que tem todas as informações, né? Que está melhor preparada para os desafios, né? Para as situações as adversas que podem surgir. Por outro lado, a gente também tem muito medo de decepcionar o outro, né? E nesse sentido, a gente, às vezes, por muitas vezes, tem muita dificuldade em estabelecer limites, né? Então, essa é uma condição. A gente sempre diz, aliás, a gente tem muita dificuldade de dizer não, né? De admitir por muitas vezes que algumas coisas a gente não vai fazer, porque talvez tenha limitações, porque talvez ainda não esteja preparado suficientemente para assumir os desafios, ou talvez não deseje também assumir, né, mais atividades ou mais demandas, seja isso até no âmbito familiar, né, poder dizer assim, olha, hoje eu não quero cozinhar, um exemplo, né? Olha, eu preciso que alguém vá no supermercado para mim, porque hoje eu estou cansada, né? E eu vou chegar em casa e eu preciso ter alguma coisa para poder preparar a nossa refeição. Enfim, algumas das questões que eu sei que cotidianamente a gente vive, né? A outra coisa é que a gente que passa pelo nosso pensamento também é a questão da comparação destrutiva. E eu acho que isso está muito associado à questão do julgamento, né? Então, por vezes, pelo fato de nós sermos mulheres, né? Por fato de, historicamente, nós nos colocar, nós não, né? Mas a sociedade nos colocar no lugar de fragilidade, no lugar de incompletude, né? Essas comparações, elas naturalmente elas emergem, e o que eu percebo e o que eu vejo nas pesquisas, né? Isso até numa outra fala, no estudo que eu fiz para me preparar para a apresentação, eu me deparei com um dado muito cruel, né? De que as mulheres elas são muito mais severas e cruéis com as próprias mulheres. Mas, enfim, olhando também sobre os pensamentos, né, que perpassam as nossas ideias e que constituem os nossos sentimentos, tem uma coisa que eu acho muito importante para a gente olhar, que é a síndrome da impostora, ou de um excesso de autocrítica. Então, por vezes, a gente exige da gente mesmo uma condição porque a gente não é capaz de perceber aquilo que os nossos talentos, né? Aquilo que a gente desempenha e aquilo que a gente evidencia no nosso dia a dia, que as pessoas percebem, mas a gente não. E, inclusive, às vezes a gente nega, né? Ó, tem uma frase que eu acho que é muito interessante quando a gente diz assim, vai elogiar uma comida, um prato, alguma coisa, a gente diz, nossa, que coisa boa, esse doce que tu fez. E às vezes a gente ouve da pessoa assim, ah, não, mas isso quem faz bem mesmo é a minha mãe, foi ela que me ensinou. Isso revela a dificuldade que a gente tem de acolher o elogio,
de acolher o reconhecimento. Por quê? Porque nós temos esse pensamento que está associado ao síndrome da impostora, né? E quantas outras coisas a gente pode pensar, né, do nosso cotidiano que estão associados a isso. Uma outra coisa que talvez nos sobrecarregue, uma outra coisa que talvez justifique um pouco esses pensamentos, está associado aos múltiplos papéis que a gente exerce no cotidiano. Então, por vezes, né, somos empreendedoras, desenvolvemos as nossas atividades profissionais, somos mães, ao mesmo tempo somos filhas e cuidamos dos nossos pais, somos parceiras, assumimos funções de gestão, de liderança. Então, esses múltiplos papéis muitas vezes nos absorvem de tal forma que não nos permitem olhar para nós mesmos de uma forma mais generosa, de uma forma mais cuidadosa, né? E aí nos colocam nesse turbilhão de pensamentos que nos boicotam ou nos colocam nessa condição de mais fragilidade. Aí também tem ali o síndrome da salvadora, que eu achei super interessante, porque que está um pouco associado ao item anterior, que é justamente aquelas mulheres que se colocam no lugar de estar sempre dispostas e disponíveis, né? Então, pode deixar que a mãe dá conta, né? Ou a turma pode ficar tranquila que eu me encarrego de preparar todos os relatórios, né? Então, são algumas narrativas, né, que eu trago assim para a gente tentar se colocar nesse lugar, né? Então, pode deixar que no final de semana a mãe vai fazer um bolo, pode todo mundo lá para casa, que vai ter o almoço de domingo, e é um pouco isso, assim, essa condição que a gente precisa se colocar nesse lugar para dar conta, talvez, até de outras fragilidades, né, que nos impedem de, talvez, pedir ajuda, né, de nos colocar no lugar de que também precisa de atenção, de que também precisa de suporte para dar conta das suas questões. E aí, liderar assim, eu acho que a mensagem que a gente pode levar é que começa quando a gente se permite reconhecer quem a gente é de verdade. Quando a gente se permite olhar para a gente e perceber as coisas boas que nós temos, né? Aquilo que a gente tem de bom, que a gente pode oferecer para o outro, que é reconhecido pelo outro, aquilo que a gente percebe que nós temos enquanto talento, enquanto potencialidade. Então, aquilo que a gente gosta de fazer, que nos dá satisfação, né? Então, por muitas vezes a gente busca esse reconhecimento externamente, no movimento, né, de fora para dentro. Mas quando a gente pensa sob o ponto de vista de liderar a si mesmo, isso precisa ser uma percepção de dentro para fora. Então, a gente reconhecer que sim, que faz uma boa comida, um bolo que todo mundo gosta, porque tem ali, né, o meu talento para fazer aquele bolo. Esse bolo aqui é só eu sei fazer, né? De saber que quando a gente chega no trabalho, a gente de alguma forma impacta a vida das pessoas pelo nosso talento, pelo nosso carisma, né, pela nossa capacidade de liderar, e que talvez mínimas coisas ou pequenos movimentos, né, que a gente faz, que são percebidos pelos outros, mas que nem sempre a gente percebe, precisam ser valorizados. E acho que esse é um movimento que está muito ligado também à nossa sensibilidade de observação, a nossa sensibilidade e a nossa observação do cotidiano. E aí tem essa foto que eu gosto muito, muito mesmo, que expressa, né, a questão da cumplicidade, da parceria, da solidariedade, né, entre as mulheres. Então, as mulheres que encontram esse espaço, que podem ser elas mesmas, que podem falar sobre elas mesmas e serem reconhecidas na sua autenticidade, obviamente tem muito mais condições
né, de se perceber, né, por meio dos feedbacks, por meio do carinho, por meio do afeto, né, que a gente se reconhece e se legitima, né, enquanto mulher, enquanto profissional, né. Acho que um exercício interessante da gente pensar no âmbito da família, inclusive, é criar esses espaços para poder falar, né? O que a mãe faz que vocês gostam, né? E aí, obviamente, né? Isso numa relação de diálogo, de poder falar para os outros também, né? O que os outros fazem, enfim, uma relação de troca. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente experimentar, porque a gente também vai estar ensinando o outro, né, os nossos filhos, os nossos pares, esse movimento de troca, de reconhecimento. Então, é quase como se a gente criasse uma atmosfera que começa dentro de casa e que vai se expandindo nos espaços onde a gente convive. E cada vez mais a gente se valorizando, reconhecendo, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, a partir dessas dinâmicas, né, que a gente constrói de troca e de reconhecimento. Bom, nesse estudo que eu fiz e que eu preparei para que a gente pudesse conversar hoje, eu encontrei uma coisa muito interessante, que são 5 pilares de autoliderança, que a gente possa pensar a partir de uma estrutura, né? Como que eu posso me organizar, como que eu posso pensar sob o ponto de vista da minha gestão enquanto profissional, enquanto pessoa. Isso é bem importante situar, assim, que quando eu me preparei para essa fala, eu pensei que a gente precisa se olhar por inteiro, né? Na nossa integralidade enquanto pessoa. Então, aí é o exercício que eu convido vocês a fazerem, é pensar no lugar que eu ocupo na minha família, no lugar que eu ocupo no meu trabalho, no lugar que eu ocupo no meu grupo social, né? É pensar as influências desses espaços que eu ocupo, como eu me vejo e o potencial que eu vejo ali para construir esse processo de autoliderança, tá bem? Bom, então, esses 5 pilares, a gente vai olhar um pouquinho para cada um deles, e como eu disse, vamos olhando, acompanhando esse processo também num processo de autorreflexão. Então, o primeiro pilar, ele fala sobre a clareza de propósito, o segundo pilar, o autoconhecimento, o terceiro, as decisões conscientes, o quarto, a questão da energia do tempo, né? Não só do tempo, ainda coloquei essa observação, e o quinto pilar é a coragem de calcular a rota. Bem, quando a gente fala no primeiro pilar, clareza e propósito, é legal a gente parar para pensar que será que a gente tem claro nos diferentes momentos da vida da gente qual o propósito que a gente tem para, né, para essa fase da vida da gente, assim como a gente pensa no trabalho, enfim, né? Eu tenho objetivos, então os meus objetivos o que são? Eu continuar trabalhando, né, me sentir produtiva, eu preciso manter a minha renda, né, a renda familiar, mas por outro lado, o meu propósito qual é? É ter mais qualidade de vida, é viajar mais, é dar mais atenção para os meus filhos. Então, o meu trabalho, ele vem como uma condição para me oferecer formas de alcançar o meu propósito de vida, né? E aí o meu propósito ele funciona como uma bússola para mim, inclusive para a tomada de decisões difíceis. Então, se o meu propósito é qualidade de vida e eu estou trabalhando demais, eu preciso analisar e verificar que alguma coisa não está legal, mas eu não posso perder de vista o meu propósito. Então, talvez eu tenha que redimensionar o meu tempo de trabalho, talvez eu tenha que redimensionar dentro do meu ambiente, da minha dinâmica de trabalho, alguma coisa que eu esteja fazendo que não está me oferecendo essa condição. Então, vai nessa direção. O segundo pilar tem a ver com autoconhecimento e que tem a ver com
aquilo que nos constitui, né? Reconhecer, identificar. Aí o texto ele traz como forças genuínas. Eu achei lindo isso. Quer dizer, quais são os meus potenciais? Aqui a gente costuma falar assim, quais são os meus superpoderes, né? O que eu tenho de bom, assim, que eu me reconheço e que me valoriza e que me identifica, né? Então pode ser, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sou uma pessoa que sou muito honesta, as pessoas têm uma confiança imensa em mim, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, eu gosto de cozinhar, enfim, é fazer esse exercício, né? O que eu tenho de potencial e, ao mesmo tempo, quais são as minhas fragilidades? O que me desafia hoje a me tornar uma pessoa melhor, né? Então, entender quais são os padrões de sabotagem pessoal. Eu vou dizer para vocês, eu vou falar o meu, qual é. Eu tenho que cuidar muito da minha saúde, da minha alimentação. Tenho problemas digestivos, de refluxo e tal. E eu sei que isso é uma coisa determinante para eu viver bem, porque eu passo mal, eu tenho dor de estômago, eu tenho refluxo. E volta e meia eu faço coisas que eu não deveria fazer. Tomar chimarrão, aqui no sul a gente gosta muito de chimarrão. Chimarrão é péssimo para quem tem refluxo, né? Comer chocolate, tomar um vinho. Então, poxa, por que será que eu faço isso, né? Tem que olhar mais para isso. Por que eu tenho dificuldade de fato, né, levar a sério as questões de cuidado com a minha saúde, né? Então, essas são as reflexões necessárias quando a gente pensa sobre o ponto de vista de autoconhecimento, identificar as nossas potencialidades, aquilo que a gente sabe que é bom, né? Que é reconhecidamente bom, que são os nossos superpoderes, e por outro lado, o que a gente faz que não é tão legal para a gente mesmo, né? O terceiro pilar, ele fala sobre decisões conscientes, né? E aí tem um framework que é como se fosse uma caminhada, uma trajetória para pensar sobre as decisões que a gente toma cotidianamente, né? Quantas decisões a gente toma todo dia, né? A gente define, desde que a gente acorda, a roupa que a gente vai usar, o que a gente vai tomar no café da manhã, qual é o caminho que a gente vai fazer para chegar no trabalho, o que a gente vai almoçar, enfim. Então, essas decisões, elas precisam passar por um filtro que tem muito a ver com o primeiro pilar, que é o propósito. Então, de novo, né? Vou pensar no meu caso aqui. Se eu tenho problema de digestivo, se eu tenho problema de peso, né? Essas coisas. Então, assim, as minhas refeições, elas precisam ser pensadas dentro de uma dieta, né? Dos cuidados que eu tenho que ter com a minha digestão. Então, essas escolhas, elas têm que estar pautadas no meu propósito de vida, né? E aí, quando a gente pensa sobre esse ponto de vista das nossas decisões, elas serem pautadas por princípios que eu estabeleci para ser uma pessoa melhor, eu estou tomando as rédeas da minha vida. Isso não é liderar a si mesmo, né? Eu acho que é o melhor exemplo para a gente pensar no que é liderar a si mesmo. O quarto pilar, ele fala sobre a questão de gestão de energia. E é interessante quando a gente fala de energia, não só do ponto de vista de energia de tempo, mas é energia daquilo que nos consome, né? Aí tem ali uma descrição que é gerenciar não apenas o tempo, né? Mas identificar os ladrões de energia, por exemplo, os relacionamentos tóxicos, ou a gente ser muito perfeccionista, ou assumir muitas coisas ao mesmo tempo e depois ficar aflita, ansiosa, porque não está dando conta, né? Ou criar aqueles rituais de recuperação. Ah, não, ontem eu não trabalhei suficientemente, hoje eu vou ter que trabalhar mais. Ou, né, a casa, meu Deus, esse final de semana a gente não vai sair, eu preciso fazer faxina na casa, né? Enfim, estou tentando aqui pensar, né, sobre o ponto de vista da vida pessoal, da vida profissional. E aqui tem um exercício bem legal que a gente vai olhar depois, a gente vai fazer,
que é o inventário, né, do dia da gente, e para a gente olhar o que é, onde é que está a nossa energia, como é que a gente está gerenciando esses aspectos do nosso dia a dia. O quinto pilar é a coragem para recalcular a rota, né? E aí tem muito a ver com os pilares anteriores, que é justamente começa lá com o reconhecimento do propósito, do objetivo, né? As nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão, enfim. E se por acaso a gente perceber que não é isso, né, que o caminho, que não era bem isso que eu queria, né, que tá tudo certo, né, a gente muda a rota, a gente repensa, e eu acho que isso também está muito ligado, muito relacionado às etapas da vida da gente, né, ao amadurecimento, aos momentos, por exemplo, de vida dos nossos filhos, dos nossos pais, né, dos nossos relacionamentos. Então, acho que enquanto a gente pensa sobre isso, pensa sobre a gestão da nossa própria vida, a liderança da gente mesmo, a gente precisa ter a tranquilidade de pensar que as mudanças são absolutamente possíveis e prováveis, né? Então, ali também tem alguma descrição que vai falar sobre desapegar do ego, do planejamento perfeito, né? Tem pessoas que são muito rigorosas, que dizem, mas eu pensei que até o final desse ano eu ia comprar minha casa própria, ou eu ia ter meu carro. Bom, não deu, talvez não tenha dado, ou talvez, né, não era bem aquele carro e tal. Então, essas coisas todas, né, elas precisam ser lidadas também com um pouco mais de generosidade, né? Bom, aí aqui eu trouxe para a gente olhar a matriz de energia, que eu acho que isso é um exercício bem legal da gente fazer, que é pensar numa semana típica da vida da gente e listar tudo que a gente faz, né? Eu todo dia de manhã eu saio para trabalhar, eu pego o ônibus ou pego o carro, eu organizo a minha roupa de um dia para o outro, eu tomo café, já deixo a cafeteira pronta. Estou falando de mim, tá? Eu deixo a cafeteira pronta, depois eu saio para trabalhar, eu chego no meu trabalho, depois faço algumas ligações para me organizar, vou almoçar, às vezes eu não consigo almoçar, volto para trabalhar, enfim. E nessas coisas, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando vai listando, né? Eu mencionei, eu acho que é um exercício que a gente pode fazer. Na minha organização, no meu cotidiano, eu sou muito preguiçosa para acordar de manhã. E eu gosto de dormir. E se eu não organizo a roupa que eu vou usar para sair para trabalhar, eu perco muito tempo. E normalmente eu me atraso. Então, isso para mim, não me organizar e definir a roupa que eu vou botar no dia anterior é uma coisa que me drena a minha energia. E é sobre isso que a gente vai olhar agora, para essa matriz de energia, e vai pensar o que são as minhas zonas de potência, que são energizantes. O que a gente identifica dentro da lista que a gente fez que é energizante para mim? Para algumas pessoas pode ser quando acordo, eu saio para caminhar, ou eu vou para academia, eu volto, daí eu volto super feliz e tal, endorfina, blá blá blá. Aí eu me arrumo e vou trabalhar, né? Pode ser para outros, pode ser tomar uma xícara de café preto em silêncio, com calma. Para outros, para mim, por exemplo, é saber que eu acordei e minha roupa já está separada lá, né? Então, esse exercício é legal da gente saber fazer, da gente fazer e da gente identificar. Por exemplo, quando a gente olha a zona de plenitude, a gente considera ainda numa condição ainda melhor, porque é importante e é energizante. Então, se a gente for pensar, né, na questão da alimentação, se eu terminar uma refeição e eu perceber que eu
fiz escolhas que estão muito alinhadas ao meu propósito de qualidade de vida, nossa, isso para mim é super importante e é energizante, porque eu fico super animada para a próxima refeição, né? Quando a gente fala em zona de renovação, é aquilo que a gente sabe que é importante, né? Mas a gente precisa olhar com mais atenção. Então, vamos lá. Quando chega no final do dia, eu vou de novo voltar para a questão da alimentação. Eu chego em casa cansada, com fome, e nem sempre eu como aquilo que eu deveria. Então, aquilo me frustra, porque o dia todo eu me alimentei super bem, foi tudo bonitinho, tudo direitinho. Aí chega no final do dia, eu falo, poxa vida, né? Aí eu vou lá, eu como, enfim, e eu fico chateada comigo mesma. Poxa, né? Mas tá, tudo bem, também tô cansada, né? Tá certo. E aí, a zona de drenagem é aquilo que não é essencial e que drena a energia da gente. O que pode ser isso? Eu vou dar um exemplo para vocês que é para mim, certo? É a questão do celular, que é a questão da gente ficar lá mexendo no celular, né? Sem um objetivo, sem uma finalidade. Quando a gente vê, a gente passou 1 hora no celular. Eu, né? Eu passei 1 hora no celular. Às vezes eu estou cansada, eu podia estar conversando com meus filhos, eu podia estar dormindo, eu podia estar... E eu fico lá, e aí eu fico furiosa comigo. O pior é isso, né? Eu ainda fico furiosa comigo. Então, isso é uma coisa que eu sei que drena a minha energia, né? Bom, opa, só um minutinho, gente. Me ligando aqui. Ai, agora eu não sei como é que eu faço. Bom, vou parar aqui. Dito isso, pessoal, acho que a gente tem aqui um mapa para olhar para isso, né? E tomar decisões sobre as escolhas que a gente vai fazer. E ali no passo 4 é pensar, né, justamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar as atividades que me colocam na zona de plenitude, né? E aí, aquilo que eu levo mais tempo dentro da zona de potência, né? Talvez eu tenha que equilibrar para dar mais importância para a zona de plenitude. Vamos lá, eu acho que a gente pode olhar de trás para frente, né? Olhar sob o ponto de vista da gestão dessas coisas todas, tá? Como é que elas impactam na nossa rotina e na nossa dinâmica de organização pessoal. Desculpa, a gente tocou o telefone, agora me desorganizei. Mas, enfim, eu acho que fica um exercício interessante para a gente olhar e pensar sob o ponto de vista da gestão, né, da liderança de si mesmas. Bom, e aí tem um manifesto, né, um plano de ação pessoal, como a gente olhar para daqui para frente e pensar sob o ponto de vista de o que eu vou fazer agora, né? Quando eu penso em tomar as rédeas da situação e começar a pensar sob o ponto de vista da liderança da minha própria vida. Então, esse é um convite que eu faço para vocês, né? Definir o propósito de cada uma de vocês. Qual é o meu propósito pessoal e profissional? Em uma frase. Anotar isso e deixar registradinho. 3 decisões que eu preciso tomar ou fazer nos próximos dias, a partir daquele mapa lá da energia. O que eu preciso fazer para redimensionar a minha vida, a minha rotina, para qualificar, para melhorar a minha vida pessoal e profissional. Uma coisa que eu vou parar de fazer porque drena a minha energia. No meu caso, eu tenho que parar de mexer no celular. Por outro lado, uma coisa que eu vou começar a fazer porque eu sei que isso me fortalece, né? E escrever uma frase de poder, um mantra pessoal para os momentos difíceis.
aquela frase que eu vou lembrar e que naquele momento que por acaso eu volte com aqueles meus pensamentos que me sabotam e eu me reposiciono enquanto liderança de mim mesma, né? E por fim, fica a mensagem de que liderar a sua vida não é sobre fazer tudo sozinha, ser perfeita, agradar todo mundo e nunca errar. Liderar a sua vida é sobre decidir o que importa para você, ter coragem de dizer não, pedir ajuda quando precisar e mudar de rumo quando for preciso, mas, sobretudo, se respeitar em primeiro lugar. E aí, eu gosto muito dessa imagem, porque é uma imagem que para mim representa força, representa a união, representa o significado do estar juntos, né? E de presença afetiva, de acolhida, né? E de que estamos todos, todas, no caso, na mesma direção, né? Que é o do acolhimento, do respeito, e do crescimento em comum. E eu acho que é isso, gente. Vou parar de Ok. compartilhar aqui. E eu vou parar então agora a gravação, tá? Tá.